Olá, você que acompanha o Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a fantástica fábrica de chocolate. Antes de começar o vídeo, peço aqui, como sempre faço, para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é bem importante você ativar também o sininho para receber todas as notificações de vídeos que estão postados aqui no canal. Acessar, seguir, compartilhar as redes sociais do site, que estão todos linkados na descrição, para você conferir as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, música, games, vitrine e muito mais do que está acontecendo nesse universo da indústria do entretenimento e também da cultura pop. E eu vou falar sobre a fantástica fábrica de chocolate porque na última quinta-feira, dia 7 de dezembro, estreou Wonka aqui nos cinemas brasileiros. Quando chegar nessa parte de falar de Wonka, eu vou fazer uma crítica resumida sobre o filme, mas também, é claro, você confere a crítica na íntegra, sem spoilers, mas um pouco de spoiler, porque é basicamente sobre um personagem que já existe, mas detalhes da história eu mantenho bem em sigilo, mantenho as informações do enredo mais restritas. Você confere, obviamente, a crítica no site, então confira também se você quiser já ter ler sobre isso antes de ir ver o filme, que eu agradeço bastante, aliás. O que muita gente não sabe é que Fantástica Fábrica de Chocolate, ou Charlie and the Chocolate Factory, no título em inglês, é um livro escrito pelo Roald Dahl, que escreveu outros tantos livros infantos juvenis, que ganharam adaptações, como James e o Pêssego Gigante, como Matilda, como o do Amigo Gigante, que o Spielberg escreveu, outras produções que chegaram à Netflix recentemente, e também o Fantástico Senhor Raposo, e outros do Wes Anderson, e tantos outros filmes, são inspirados nas obras dele. A Fantástica Fábrica de Chocolate foi lançado em 1964 originalmente, e o que também muita gente desconhece é que ganhou uma sequência que é intitulada Charlie e o Grande Elevador de Vidro, que foi lançado em 1972 no Reino Unido. Dahl escreveu o livro inspirado na sua própria infância, de certa maneira, já que duas grandes empresas, na época em que era criança, usavam crianças como testadores oficiais de produtos a serem lançados. Essas duas grandes empresas acabavam brigando muito entre si, a concorrência era muito direta, com espiões trabalhando entre eles, infiltrando nessas testagens para descobrir receitas, para descobrir o que as crianças achavam dos produtos e tudo mais. Então isso acabou a criar essa ambientação, principalmente do livro, obviamente, de A Fantástica Fábrica de Chocolate. O livro então segue a história de Charlie, um garoto de 11 anos, que vive a linha da pobreza e que mora com os pais e os 4 avós, né, os 2 avós e as 2 avós, que estão muito enfermos e que vivem na cama, basicamente. Um deles trabalhou na fábrica de Willy Wonka, e Willy Wonka é um grande mito dentro da cidade, exatamente por causa dessa fábrica. E o Wonka, ele acabou fechando a fábrica devido à concorrência. São 3 concorrentes, são 3 inimigos, por assim dizer, que tentaram roubar suas receitas, e ele então fecha a fábrica, tira os funcionários. Só que ele continua a produzir chocolates, e ninguém sabe exatamente como ele continua produzindo chocolates. Um dia, o jornal publica que o Willy Wonka ele acabou colocando 5 bilhetes dourados em 5 barras de chocolate diferentes, e que 5 crianças poderiam visitar a fábrica. Charlie, depois de ter encontrado um dinheiro na rua, compra uma barra de chocolate e acaba sendo agraciado com a última barra de chocolate. Os outros 4 são crianças com privilégios diferentes dele, e durante a visitação, cada um acaba cedendo às próprias tentações, e Charlie, então, acaba sobrando, né, o único sobrevivente, e nisso acaba se descobrindo que essa situação dos bilhetes dourados nada mais era que um plano do Willy Wonka para encontrar o seu herdeiro, a pessoa que herdaria a fábrica.
durante essa visitação também, acaba se descobrindo que quem continua a produzir os chocolates e fazendo todas as testagens e tudo mais, como funciona, são os Umpa-Lumpas, que são homenzinhos laranjas de cabelo verde e que tudo acaba virando uma grande canção. A sequência é ambientada pouco tempo depois, né, em um grande elevador de vidro. Charlie e o seu avô Joe acabam tentando voltar para a fábrica depois de terem saído através dele para casa. Eles tentam voltar para a fábrica, só que o Wonka faz alguma coisa, né, que o elevador não consegue entrar na fábrica e acabam levando eles para a órbita, e quando eles retornam, acaba virando uma grande confusão com o governo britânico, ou com o governo mundial, por assim dizer, que acaba falando: vocês são alienígenas. E nisso tudo acaba também tendo uma outra reviravoltas com realmente alienígenas, uma grande confusão maluca que acaba ali se desdobrando, mas é esse o resumo da obra, para não entrar em grandes detalhes, tá? Mas basicamente é isso. A Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou várias adaptações para TV, cinema, rádio, games e até mesmo peças teatrais. A primeira adaptação é o filme de 1971, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é intitulado exatamente de A Fantástica Fábrica de Chocolate, em inglês Willy Wonka and the Chocolate Factory, que é estrelada pelo Gene Wilder, que tem uma das canções mais bonitas de todos os tempos, na minha humilde opinião, que é Pure Imagination, e que eu fiquei muito feliz que em Wonka, o filme agora de 2023, utiliza bastante essa trilha sonora. O Dahl, ele coescreveu parte do roteiro, mas ele ficou pé da vida, porque tiveram que reescrever algumas partes, e aí depois ele deserdou a adaptação, mas para mim essa é a adaptação mais bonita que existe de Fantástica Fábrica de Chocolate, e nada me tira isso da cabeça. Dane-se o que o Dahl pensava na época e pensaria hoje em dia. Em 2005 veio a versão mais conhecida de Fantástica Fábrica de Chocolate, que é dirigida pelo Tim Burton, que o Fred Highmore, aliás, interpreta o pequeno Charlie. Tem outros nomes no elenco também que é bem impactante, mas eu não vou citá-los, por N razões, mas eu acho que o mais importante são esses dois. Para mim, difere bastante do livro, e para mim é como eu não sou tão afim do estilo exagerado que acaba sendo colocado em algumas produções, principalmente dessa época do Tim Burton. Eu amo Tim Burton, Beetlejuice, Eduardo Mãos de Tesoura, Frank Winnie, Nova Cadáver, amo isso. Mas em algumas coisas desse de Alice no País das Maravilhas, essa loucura, não fazem parte do meu estilo. Eu acho que faltam algumas coisas ali, mas principalmente... Mas agora eu não entro em detalhes. Mas enfim, sai um pouco do que eu imaginava, mas principalmente também sai um pouco do que o enredo propõe, né? E eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco a minha experiência. Na época eu adorei, obviamente, porque era maravilhoso, mas depois que eu comecei a ver melhor e ver mais coisas e tudo mais, isso acaba saindo um pouco do meu gosto pessoal, mas você gosta, tá tudo certo, viva aí a sua vida. E agora, em 2023, como eu falei, lançou o Wonka, que é estrelado pelo Timothée Chalamet como personagem principal, e principalmente é dirigido pelo Paul King, que coescreveu o roteiro. E eu acho que esse filme, eu acho não, é muito óbvio que esse filme serve de prelúdio para o filme de 1971. É um musical que eu acho que vale muito a pena, né? Tem uma... eles chamam de Cockneys em inglês, eu não saberia exemplificar aqui. Mas um estranhamento gostoso. Como eu disse, usa-se bastante a trilha sonora, o embalo de Pure Imagination em muitas trilhas sonoras. O Chalamet, que eu não acho que tenha o carisma gigantesco para esse tipo de personagem, eu acho que ele tá muito bem. Tem o Hugh Grant no elenco, a Olivia Colman, e também o Matt Lucas no elenco, e outros nomes, obviamente, mas eu acho que esses três são os mais conhecidos do grande público. E para resumir,
Basicamente é exatamente isso que eu acredito. Eu acho que o Wonka é um filme gostoso, é uma surpresa para 2023, que eu não levava tanto a sério nesse sentido, que eu acredito que seja muito complicado, né, hoje em dia. E é interessante pensar em como o Wonka desse filme se transformou no Wonka do Gene Wilder em 1971. Mas é um processo que seria interessante de se ver notando não quero sequência, pelo amor de Deus, não façam isso na vida, mas o estranhamento, a estranheza, né, a excentricidade do Wonka é muito bem-vinda nesse universo. Mas ainda porque somos apresentados a outros detalhes, né, do seu enredo principal, que está presente no livro, e isso eu acho que importa-se bastante, e a gente consegue observar camadas sobre isso, então é gostoso de se observar. Obviamente, por ser uma obra britânica, de um autor britânico, a Radio, da BBC, principalmente, transformou em vários audioseriados, né, de Fantástica Fábrica de Chocolate, principalmente na década de 70. A versão de Tim Burton ganhou uma versão em jogo de videogame, que foi lançado no mesmo ano. E em 2013 estreou uma peça no West End, que é ao Cenário Teatral de Londres, uma peça musical, que em 2017 também ganhou uma versão na Broadway. A direção nada mais é do que Sam Mendes, que dirigiu alguns filmes do 007 recentemente, então tem toda essa experiência dentro do universo de Fantástica Fábrica de Chocolate também. Em 2018, para fechar o vídeo, a Netflix confirmou que estava desenvolvendo uma série baseada nos livros, exatamente, e alguns tempo depois o Taika Waititi foi oficializado como diretor, roteirista e produtor executivo do projeto, que teria a adaptação tanto de A Fantástica Fábrica de Chocolate, quanto também sobre O Grande Elevador de Vidro, mas principalmente eu acho que esse é o mais interessante, uma série animada sobre uma série, não sei se seria uma série animada, mas eu acho que seria muito mais fácil trabalhar dessa forma. Uma série centrada na história dos Oompa Loompas, que tem todo esse misticismo por trás, que seria bem interessante também de ser notado, de ser contada. Obviamente, com o aval do estate, né, da família, do Roald Dahl, então, que eles estão, obviamente, nesses projetos. Então, isso tudo é o que se refere ao universo de Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu acredito que seja mais relevante para toda a história, para todos os fãs dessa história. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você goste, que você compartilhe, que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber as notificações. Deixe nos comentários quais versões você mais gosta, se você assistiu às peças, se você está ansioso para talvez ter essas produções na TV, na plataforma da Netflix. Não esqueça também de seguir, compartilhar e se inscrever, seguir, compartilhar e todas essas coisas nas redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, games, livros, música, vitrine, tem críticas, dicas e muito mais. O vídeo de hoje então fica por aqui e até a próxima.